Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria muito grande podermos estar aqui, eu e a minha família. Gostaria de iniciar dizendo: Jesus disse uma vez, a palavra de Deus diz, e percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ilhas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças e enfermidades. E Jesus mesmo disse: um homem saiu a semear e jogou a semente, e diz a Bíblia, uma caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, 60, 100. E sob essa palavra, meus amados irmãos, Deus nos chamou à Bahia. Essa é a minha família. Sob essa chamada, Deus nos fez desembarcar do barco da comodidade em Santa Catarina e nos trouxe para embarcar no barco da Bahia, na Baía de Camamu, para pregar o evangelho a toda criatura, plantando igrejas. No primeiro ano viemos sob supervisão da MEAP, trabalhando com a MEAP apenas, e no segundo ano nós fomos então adotados por essa igreja como missionários, plantadores de igrejas e dirigindo o trabalho ali na Ilha Grande, na Baía de Camamu. Eu, a minha esposa Marilis, minha filha Valesca, que estuda fora, meu filho Israel, que está no som lá em cima ajudando, e o Davi, que no final vocês vão conhecer de um pouco mais de perto. Deus nos trouxe a Igreja Batista Ilha Grande, a filha aqui desta igreja, uma igreja que já existe há bastante tempo, mas estamos ali trabalhando nessa igreja como um polo estratégico missionário, com o objetivo de dali expandir para as outras ilhas que ainda não conhecem a Jesus. Eis um culto da nossa igreja, um culto bem animado, bastante pessoas. Hoje nós temos em torno de 40, 50 até 70 pessoas participando dos nossos cultos lá. Não era assim no passado, a frequência era menor. Hoje Deus tem feito um mover, tem trabalhado na vida de famílias, de pessoas, e estamos ali com um grupo bem animado e já formando lideranças para espalhar um pouco mais do trabalho. Esse é o nosso grupo de jovens. É um problema sério na nossa região. A droga, o crack, o alcoolismo tem dominado as ilhas, e os jovens não têm trabalho. A maioria são pescadores artesanais, não tem empresas, ninguém tem onde trabalhar, ou pesca ou não pesca, e os meninos têm que sair dali para ir para centros maiores, trabalhar embarcados ou arrumar outro trabalho, e alguns vão em busca de melhores condições escolares, né? Nossos jovens. Nossa escola dominical, que funciona sábado, escola bíblica não dominical, sabatal, né? Ela funciona nos sábados à tarde, e nós alcançamos as crianças. Nossa frequência é entre 15 e 20 crianças, e quando anunciamos que vai ter cachorro quente, então tem 40, às vezes 50 crianças lá. Cachorro quente é a isca para trazer a meninada para ouvir a palavra, mas são abençoados. Quando tem EBF, às vezes chega a ser 100 e poucas crianças que vêm ali para ouvir a palavra de Deus. Há uma sede infantil. Nossa escola bíblica também não funciona nos domingos. Nós começamos esse ano. Nossa escola bíblica funciona nas quartas-feiras à noite. Uma experiência maravilhosa. Estamos estudando o livro de Tiago, a carta de Tiago. Temos em torno de 40 irmãos que participam da escola dominical nas escola bíblica, nas quartas-feiras à noite. Eu sempre digo escola bíblica dominical, né? A cabeça já está condicionada. Então, a igreja também se expandiu. Como eu estava sozinho, o pastor Abraão mesmo falou, atendia a Ilha Grande e várias congregações, várias ilhas, mas esse ano nós recebemos um apoio através da MEAP, onde nós recebemos 2 obreiros, um voluntário e um estagiário. Então sobrou mais tempo para nos dedicarmos no trabalho aqui na Ilha Grande. E dividimos a ilha. A igreja é o marco aferidor, tem um lado chamado Furado e outro lado chamado Tati. Da igreja para a esquerda é o Furado, e começamos grupos familiares ou grupos pequenos. Esse é um grupo familiar, um grupo pequeno no bairro Furado. Estamos com 22, 23 pessoas participando do grupo pequeno ali, mas a previsão é crescermos muito mais nessa área ali. É uma área bem populosa. Nós temos ao lado de Ilha Grande, a Ilha Grande é cortada por um canal chamado de Furado, né? E do lado da Ilha Grande nós temos a Ilha Pequena, uma comunidade que, apesar de ser tão próximo da Ilha Grande, é bastante isolada. Então nós estamos plantando ali uma frente missionária.
Nós saímos do centro da ilha, andamos até o Furado, pegamos uma canoa de pau, atravessamos o canal e andamos por 35, 40 minutos no meio do mato, numas trilhas muito interessantes, e quando chegamos lá no final encontramos 2 ou 3 casinhas, e ali nós temos a nossa frente missionária que estamos plantando a partir desse ano na Ilha Pequena. É muito gostoso, meus irmãos, quando a gente chega ali, a sede daquele povo, são pequenas famílias, pessoas muito humildes, mas já vamos registrar agora em setembro o nosso primeiro batismo decorrente à plantação dessa nova frente missionária ali na Ilha Pequena. Muito gostoso. Essa é a nossa congregação de Boca do Rio. São 2 horas de navegação. Saímos da ilha, vocês aqui saem de casa, vêm à igreja, nós saímos da ilha, pegamos um barco, remamos até o barco, entramos no barco, pegamos 2 horas de navegação, descemos, ancoramos o barco, descemos no barquinho pequeno e ainda caminhamos 500, 600 metros na lama, no mangue, para poder chegar a esse lugar que agora está diferente. A igreja antiga, vamos mostrar daqui a pouco mais. Ali está a igreja antiga, era uma casinha com uma história muito interessante. A senhora Dona Damiana, que mora ali do Tia Dadá, como nós conhecemos, é uma pessoa que tinha uma vida muito desregrada, era bebedeira, era só festa, só churrascos, a depravação naquele lugar ali era muito grande. E a Tia Dadá, a filha dela, pegou a depressão e ficou praticamente desenganada, se isolou dentro do quarto, não saía de casa, realmente em estado assim, calamitoso. E a Tia Dadá então resolveu buscar ajuda no curandeirismo, na macumba e tudo mais, mas não encontrou. E acabou encontrando ajuda no Evangelho de Jesus. Então ela soube que os missionários estariam trabalhando na região ali, e disse: olha, vocês não querem fazer culto aqui nessa casinha? Eu vou fazer um bar, mas daí eu não vou mais fazer um bar aqui. Ela ia fazer um bar para vender cachaça, uma venda, e ela então cedeu, e a partir dali começaram os cultos. O nosso missionário mais antigo, o cooperador da MEAP, o Christian, lá no fundo aquele senhor, ele começou a fazer estudos ali, e depois chegamos nós e começamos então, numa forma mais de igreja mesmo, na plantação de uma igreja. E ali está o grupo das pessoas que se converteram, que estão participando do nosso trabalho ali. São em torno de 30 adultos e umas 40 crianças que frequentam esse trabalho ali na beira, nesse lugar de difícil acesso e normalmente usado só de barco para chegar. Essa é a frente missionária que plantamos há 1 ano e meio atrás, quase 2 agora, 2 anos, na cidade de Cajaíba. O barco clínica da MEAP encostou na ponte, e a partir dali começamos a conversar com um casal, e eles: vamos começar um estudo na minha garagem. Fomos na garagem, começamos o estudo da garagem, cresceu o grupo, fomos para uma escola, e da escola cresceu e apareceu, tinha um bar, tudo é bar lá, né? Tinha um bar, era um bar de bêbados mesmo, um bar completamente abandonado, e o senhor lá, da cidade, ele disse: olha, eu cedo para vocês a casa ali, mas tem que sair aquele homem, porque eu estou tentando tirar até na justiça e não consigo tirar ele. E nós começamos a orar, e aquele homem simplesmente resolveu sair, e nós começamos ali a nossa primeira congregação batista metropolitana de Cajaíba, e começamos a nos reunir, e esse bar, que era consagrado a tudo, ele virou uma frente missionária da nossa igreja batista metropolitana. E aqui nós vemos um culto, uma noite de culto, algumas pessoas conhecidas, aqui o nosso Jorginho aqui da igreja, né, do Ministério de Missões, dando a sua força lá durante os meses, ele nos ajudou. E as pessoas se convertendo, mudando de vida, e Deus operando poderosamente ali naquele lugar. Deus também não só deu o trabalho, mas também um casal de pastores, o pastor Pedro e a Meire, eles eram de São Paulo, pastores auxiliares do Ministério de Missões, e vieram conhecer o nosso trabalho com os seminaristas do Palavra da Vida de São Paulo, se apaixonaram pelo trabalho, largaram tudo, venderam tudo e vieram servir conosco, nos auxiliando como missionários, cooperadores voluntários da MEAP, e aí estão morando em Cajaíba, estão tocando o trabalho. E dentro do planejamento que nós tínhamos de expansão missionária, eu delimitei o desejo de que Cajaíba fosse um polo daquela região que estendesse os braços. Então Cajaíba iria fortalecer o trabalho, estendendo para Rio da Matapera, uma comunidade que fica a 7 quilômetros, mais ou menos 8 quilômetros ali de Cajaíba, e também para a Aldeia Velha, que é uma extensão
mais próximo ali. Oramos e buscamos em Deus, aí pastor Pedro agora, estamos fomentando esse assunto, e começamos agora a frente missionária do Rio da Matapera. É um lugar muito pobre, uma comunidade quilombola, onde o pessoal da IBAN aqui, José Jorge, Rogério, Tessalo e outros estiveram lá, foram caminhando, a gente ia caminhando até lá, aqueles 7 quilômetros para fazer os trabalhos lá, para visitar as pessoas. Fomos aí, foi uma aventura muito grande, muita dor nas pernas do pessoal, uma semana depois sem poder andar, mas foram conosco lá e conheceram. Olha só, o exercício, andávamos 40 minutos de barco, andávamos mais 7 quilômetros para ir, e no mesmo dia fazíamos o encontro, conversávamos, visitávamos, e retornávamos os 7 quilômetros, mais 40 minutos de barco, para fazer um culto e encontrar lá 10 pessoas. Vale a pena? Vale a pena, porque se tivesse uma pessoa, já valeria a pena. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, meus amados irmãos. E o resultado desse trabalho foi que Deus abençoou e salvou pessoas. Está salvando pessoas ali naquele lugar. Uma outra experiência interessante que nós tivemos é da Boca do Rio. Essa família uma prole tão grande, né? O nome desse senhor é Benedito, e o nome dessa senhora é Maria José. Benedito era um inimigo do Evangelho. Ele enxergava os crentes como uma fonte de ganhar gasolina, de ganhar a cesta básica, de ganhar alguma coisa. E fomos ajudamos a construir a casa dele, Cristian com MEAP, mas a gente ajudamos a construir a casa dele, reformamos a casa dele, e ele, quando eu passava e queria evangelizar, ele desdenhava, ele ria da minha cara. Lá vem aquele crente de novo, aquele invocado lá, mas nós não desistimos, pregamos o evangelho para ele, mesmo sabendo que o interesse dele era só de usufruir, de aproveitar de alguma coisa. E Maria José tinha uma vida um pouco dupla, problemas conjugais, relacionamentos extraconjugais, e a vida deles era um inferno, e chegou ao ponto de que eles se separaram, cada 15 dias separavam, voltava, não havia mais soluções, até que certo dia de manhã, na escola bíblica dominical, na Boca do Rio, eu estava pregando, de repente levanta aquele Benedito chorando lá do fundo, uivando, nem era chorando, ele vinha uivando, e gritando, chegou a minha hora, eu quero ir para o caminho, eu preciso desse Deus, eu preciso de Jesus, e veio chorando, e entregou a vida dele para Jesus. E a partir dali, meus amados irmãos, eu perguntei, Maria José, e você não vai se converter? E ela disse, não, porque esse homem não vai mudar, porque ele me bate. 2 semanas depois, na mesma escola bíblica dominical, nem fiz apelo, veio ela na frente, no maior choro, chorando e dizendo também, quero seguir esse caminho, eu quero mudar a minha vida. E ela foi à frente, e foi um culto de quebrantamento, ela confessou os pecados públicos dela, ela escancarou a vida dela, dizendo, olha, eu tinha uma vida toda errada, cheio de pecado, cheio de traições, mas eu não quero mais isso para a minha vida. E aconteceu o milagre, Deus fez com que esse casal se casasse, porque queriam se batizar, obedecessem ao Senhor, e estão aí casando. Nós não tínhamos muito recurso, mas fizemos lá, cada um deu um pouquinho, fizemos uma linda festa, um lindo casamento para eles. E quer falar um pouquinho? Tem que, né? Tem que ajudar. Então, nós fizemos esse casamento lá, né? Todo mundo, como ele falou, ajudou. As crianças participaram, cada um teve a sua função dentro do casamento, né? Um entrou com a Bíblia, outro entrou com as alianças, outro jogou as pétalas, o outro entrou com a mãe, a menina maior entrou com o pai, e o pai ainda levou o bebê no colo, que, né, no caso, nem é filha dele, que é filha de um relacionamento extraconjugal, então, mas ele não rejeita essa criança também. E aí, então, foi lindo, todos participando, a gente arrumou eles do nosso jeito, da forma como deu, né? Então, aí, bonitos todos. E o milagre aconteceu. Logo depois de preparados para o batismo, ali estavam eles, descendo as águas e dizendo, a nossa vida agora é de Jesus. E aonde eles estão falando de Jesus, a vida deles mudou, a higiene na casa deles mudou, tem muita coisa que mudou. Hoje ele trabalha mais, ele está ganhando dinheiro, ele não está pedindo, porque ele sabe que pedir para mim não ganha, então agora ele está servindo, ele está se prontificando, ele está sendo uma grande bênção na comunidade ali.
Uma outra história interessante, uma experiência muito interessante, é essa experiência aqui, do Rio da Matapera, Mariazinha da Matapera, mais conhecida como ela é. Uma senhora pequenininha, mas um doce, uma mulher que passava diante da igreja e ouviu uma música e entrou na igreja e se converteu. Ouvindo a música, ela entrou e se converteu, ouvindo aquela música. O marido dela é alcoolista, bebe tudo, vive jogado, corre eles de casa, e eles viviam uma vida miserável. Mas da casa dela até a igreja são 2 horas caminhando na boca do rio. E ela, todos os domingos, eu estava na porta da igreja, lá em cima, Mariazinha com os filhinhos em fila indiana, chegando ao culto, e era a primeira quase que estava lá nos cultos lá. É lindo de ver essa família. E ela orava a Deus e queria tanto um dia ter uma casa de broco. Ela dizia, eu queria tanto um dia ter uma casa de broco. A casa dela estava caindo na cabeça dela, não tinha uma mobília, não tinha algumas tábuas, Rogério e a turma, os irmãos foram lá, não tinha móvel, a cama era umas tábuas jogadas os colchões em cima, não tinha. Quando eu ia comer lá, eles davam o único pratinho que eles tinham para mim comer, e depois cada um deles comia no único pratinho que eles tinham dentro de casa. Uma vida de miséria, mas a miséria maior é uma vida sem Deus, e aquela Mariazinha tinha encontrado Jesus, e a vida dela era só sorriso, era alegria, porque ela vibrava quando encontrava a gente, e falava do amor de Deus, e testemunhava quando vinha gente de fora, falava o que Deus tinha feito na vida dela. A gente olhando, mas o que Deus não tem nada, coitado, não tem nem onde é que dormir direito, mas ela tinha tudo que era graça e o amor de Deus, e ela encontrou isso, e por isso ela pedia a Deus, eu queria tanto ter uma casa de broco, e Deus atendeu através da MEAP, do projeto cimentar. Os brocos chegaram, mas como é que nós vamos levar esses brocos lá no Rio da Matapera? De barco não dá, de caminhão é tudo, estradas que caminhão não entrava na época de chuva, mas conseguimos botar os blocos a 1 quilômetro da casa dela, e o resultado está aqui, meus amados irmãos, é de chorar. Essa irmãzinha com os filhinhos dela, colocaram a casa dela inteirinha, bloco, telha, caixa tudo que eles ganharam, eles levaram na cabeça. Sabe o que é levar? A brita toda numa bacia, por 1 quilômetro até a casa dela, mas dia e noite trabalharam, não tinha burro, não tinha jegue, não tinha nada para levar, foi tudo assim que eles levaram, e Deus realizou o sonho dela, porque ela é fiel a Deus, ela honrou a Deus, e Deus honrou também a vida dela. Está aí a casa de bloco dela, ó. Mas e agora? Não tem um móvel, não tem um fogão, não tem nada. E aí entrou vocês, meus amados irmãos. A IBAN fez uma campanha aqui, junto com Dona Cléo, e levaram para ela, mobiliamos a casa da Mariazinha. E ela hoje tem uma casa linda, ela fez plantou flores perto da casa. Ela ainda não tem água, porque a água fica a 60 metros da casa dela. Eu já comprei as mangueiras, nós vamos comprar ainda mais tarde um motorzinho, e vamos jogar a água de lá, em cima da caixa de água, que nós já mandamos, a IBAN já mandou, está ali a caixa da água, ó. Tem banheiro, tem mangueira, tem caixa da água, mas não tem água ainda na casa. Mas até o final do ano, nós vamos colocar essa água para a irmãzinha Mariazinha lá no Rio da Matapera. E aqui temos então o culto de inauguração, né? Foi um dia lindo de sol, a comunidade ali de Boca do Rio subiu andando lá e fizemos o culto ali. Mas a coisa que mais me alegra, meus amados irmãos, nos alegra, é que nós não construímos só uma casa ali. Isso é só uma casa, mas a partir dali nós começamos o nosso ponto nossa frente missionária do Rio da Matapera. E hoje tem 15 pessoas a 20 pessoas que já estão se reunindo ali para ouvir a palavra de Deus, que começou com aquela pequenininha, aquela menina chamada Maria da Matapera. E Deus tem abençoado muito aquele lugar ali. E graças a IBAN é que nós podemos estar ali hoje. Temos também um terreno já no Rio da Matapera, que o pastor Pedro já conseguiu lá, com a intenção de construir uma capelinha. Isso aí. Já ganhamos até um terreno para fazer o trabalho. Essa é a filha da Maria da Matapera, uma menina muito linda, e a gente fez a nossa filha junto com ela para fazer esse contraste. Foi muito linda essa foto, está rodando aí o mundo todo pela internet, viu? Essa é a Igreja Batista de Boca do Rio, aquela que você navega 2 horas e anda 500, 600 metros dentro da lama. Todos os cultos que tem maré baixa,
não tem como chegar ali a não ser pela lama, meus amados irmãos. Essa era a igreja antiga, que era um bar. Aí fomos de férias, falamos do projeto para os nossos familiares, para os nossos amigos de oração, e ganhamos algumas ofertas e chegamos de volta e começamos a construção. Não porque tinha muita gente, mas, meus amados irmãos, nós tínhamos ali 30, 40 crianças que tinham a sua escola bíblica dominical debaixo das árvores. Não tinha como ter culto e escola dominical. Então as crianças se reuniam debaixo das árvores para ter sua escola dominical. E começamos ali, construímos uma cozinha, e construímos um banheiro e uma sala para reuniões. Mas a nossa visão é um pouquinho mais longa. Nós pensamos nas equipes, nos grupos familiares da IBAN, que querem fazer as suas viagens, e que poderiam ficar hospedados ali na comunidade, em loco, para terem uma experiência missionária em loco, que isso ia ser transformador na vida. Então os médicos, dentistas e os grupos familiares agora têm um local. Não está bem concluído, falta colocar aqui um teto ainda, nós queremos colocar uma lona, porque com a chuva de vento, chove para dentro e não dá para dormir no chão. Nós vamos botar piso no chão e botar para concluir essa obra aí, para podermos então receber os nossos irmãos para o trabalho ali na boca do rio. Mas nós já recebemos uma equipe, né? Inclusive, Cléo esteve presente ali, onde nós cozinhamos ali, tinha o banheiro e tem uma casa na comunidade que foi cedida também, que nós pudemos usar, e nós já estivemos hospedando a equipe nesse local. Mas o objetivo não é usar as casas dos outros, dos irmãos, mas termos o nosso lugar. E Deus nos deu de presente um casal de estagiários do Seminário Palavra da Vida, que vieram fazer estágio conosco, gostaram agora e voltaram para ficar durante 1 ano, e se Deus quiser por mais tempo. Ariel e Mariana, que hoje... Ariel está palestrando para os adolescentes da IBAN, né? Está aqui em Salvador com os adolescentes no retiro deles. Um casal jovem, um menino dinâmico, aprendeu em poucos meses a navegar, já tirou carteira, já anda de noite, como eu, ele já anda de noite, né, com a embarcação noturna, né, que é um pouco mais complicado navegar à noite, então eu era o único, agora já se igualou a mim, agora ele vai me passar, né, porque é bom, jovens têm que trabalhar mesmo, né. Casal muito 10, tomara que fiquem conosco, e por muitos e muitos anos. A Igreja Batista Metropolitana da Ilha Grande não só constrói também, planta igrejas fora, mas também está ampliando, né? Pensando nos grupos familiares, pensando nas equipes, nós construímos ali banheiros, 2 banheiros com chuveiro, começamos a construção com ofertas voluntárias, com dinheiro de bazar, estamos fazendo, ampliando o nosso... e recebemos esse fim de semana, o primeiro grupo, há alguns fins de semana atrás, 2 grupos familiares, Dr. Aide, com o grupo dele, e o grupo familiar do Raul, que estiveram conosco lá, e já tomaram um banho gelado ali, porque ainda não tem a energia, mas se Deus quiser, até o fim do ano, vamos deixar isso pronto aí também. Aí está o banheiro concluído, já falta portas, falta instalação elétrica, mas já estamos aí em fase de acabamento. E aqui as equipes comem e dormem na igreja e fazem ali usam o banheiro e chuveiro e tudo mais. Facilita muito para nós. Não estamos só plantando igrejas e construindo obras, estamos plantando vidas também, né? E olha, esses são os primeiros batismos que realizamos ali na nossa região. O primeiro de cima, retorna, é esse aqui, ó. O primeiro batismo é o batismo lá de Boca do Rio. Aí está a dona Dadá, ó, aquela senhora, a segunda aqui, com o seu netinho que se batizaram, aquela senhora que ia fazer o bar, que cedeu à igreja, está aí ela se batizando. O primeiro homem do lado de lá é o professor da ilha lá. Ele é o professor que dá estudo até a 4ª série lá na ilha. Ele se converteu, era um homem assim, extremamente religioso, mas não tinha a ciência de Jesus na vida dele. Se converteu, foi linda a conversão dele, e ele é um homem genuíno, puro, é um homem de Deus. Ele chora quando ele faz oração, ele realmente tem amor pelas almas, e ele foi trabalhado pela gente, e hoje ele é um líder. Ele já, quando eu não posso ir, ele dirige os cultos ali, agora está sendo o braço direito do nosso estagiário ali, naquele trabalho. Ele e a esposa dele são uma grande bênção lá naquela... E essas 2 irmãs aqui do meu lado direito aqui, são os primeiros membros da comunidade Ponta de Caieiras. Ali onde é que começamos o trabalho, elas são as 2 primeiras que se batizaram naquele lugar.
Ali em Ponta de Caieira nós já temos também um terreno agora que é nosso, e futuramente, se Deus quiser, vamos fazer uma pequena capelinha ali, para que os irmãos possam pregar o Evangelho. O interessante desses batismos não é a quantidade. Além do maior presente que está lá, do lado do papai, o filhinho dele, Israel, se batizou, se converteu, se batizou já. Nós temos aqui famílias, são homens, são mulheres. As igrejas das ilhas eram compostas de mulheres, não, homens não se convertem naquela região. É muito difícil um homem se converter e admitir a sua conversão. Só que isso era passado. Hoje nós temos outra realidade. Nós temos homens e mulheres, famílias se convertendo. E a nossa igreja, hoje o nosso culto é metade mulher, metade homem já. Não tem mais só um pequeno grupo de mulheres nas igrejas. Esse é o batismo interessante, o Paulo e a Dagui, aquele casal ali. Inclusive hoje nós estamos aqui, quem está realizando o culto é a Dagui lá durante a noite, ela é a pregadora da noite, é a discípula nossa lá do trabalho. Esse senhor também é bem interessante a história dele. Ele se converteu através do filho. O filho dele era dependente químico de crack, e ele veio pedir ajuda para ajudarmos o filho dele, mas ele acabou se convertendo, e foi muito interessante o batismo dele. Ele ficou numa euforia muito grande, chorava muito durante o dia do batismo dele. E esse menino do lado de cá, essa é a minha tristeza, né? A gente não tem só alegrias, né? Ele era usuário de entorpecente, mas não conseguiu segurar a onda, né? Ele voltou de novo para o mundo. Estamos orando, estamos correndo devagarzinho atrás dele, mas Deus há de fazer uma obra e trazer ele de volta. O menino joia, ele ficava com o barco quando ele tem carteira de marinheiro, tudo, mas o mundo tragou ele de volta. Essa é a nossa tristeza, não só alegrias, mas também a gente chora muito quando pensa nas baixas que temos durante o percurso, né? O batismo no mar, né, coisa mais linda, a paisagem linda, mas é a obediência a Deus que mexe o nosso coração. Casais, tem mais uma menina que já foi batizada no primeiro batismo, Dagui, Paulão, Jesus. Eles fizeram casais com Cristo, né? O Paulão e Dagui estiveram aqui. Foi a coisa muito marcante que aconteceu na vida deles. Eu tenho certeza que eles jamais vão se esquecer disso. Quem hospedou eles foi Rogério e Clênia, né? E tem esse contato, essa ligação com esse casal, e que para eles foi uma experiência muito preciosa mesmo. José e Marilene e Larissa. Então, esse casal também, eles casaram, depois vai ter até a foto, né, no cartório, e eles se batizaram, e ao mesmo tempo Deus deu a eles um presente enorme chamado Daniel. Ela engravidou ao mesmo tempo que estava acontecendo o casamento, o batismo, e hoje eles têm o Daniel com 6 meses, um bebê lindo. Se converteu, se batizou, se casou e engravidou. Eu não sei qual foi a ordem dos fatores. E Larissa aqui, essa menina é um prodígio na música. Marilis, ela ensina música para os filhos dos pescadores, né? Ensina música por nota, violão, teclado, né? E as experiências que ela tem vivido nessa área são incríveis. As crianças não teriam outra oportunidade de aprender lá naqueles recantos, naquele lugar longínquo, aprender música naquelas ilhas lá. Mas Marilis tem ensinado música, tem preparado as crianças para o louvor da igreja, e Larissa é um prodígio, ela tem uma voz maravilhosa. Meu sonho um dia ainda é encher um ônibus de crianças que tocam e cantam, e trazer esse povo aqui para vocês conhecerem, para eles poderem cantar e terem essa experiência junto com vocês aqui. Se Deus quiser um dia, vai acontecer, viu? Aqui nós temos um caso assim atípico. Eu não sou curandeiro, não sou de pregar muito sobre milagre, mas essa senhora, uma senhora idosa, Dona Maria, hoje o grupo de estudos bíblicos do Furado é na casa dela. Ela na casa dela, esse grupo menor, o grupo pequeno, é na casa dela. Dona Maria tinha sido desenganada com câncer, atestado pelos médicos. Veio para casa para morrer. Uma mulher que gritava dia e noite, uivava, a vizinhança não dormia, de tanto que ela gritava à noite. A filha foi à igreja, disse: pastor, vem visitar minha mãe. Fui lá, visitei, levei o evangelho para ela. Ela se converteu, a menina se converteu. E elas foram batizadas ali, naquele último batismo, no dia do batismo. Meus amados irmãos, acreditem quem quiser. Essa mulher saiu da cama, que quase nem falava,
se converteu, saiu da cama, começou a levantar dia após dia, está melhor, não tem mais nada, vai todos os domingos na igreja e testemunha que Deus operou poderosamente na vida dela. E olha, é uma bênção, ela e a menina dela são uma bênção, tanto que abriu a casa para o nosso grupo familiar, o nosso grupo menor, nossa frente missionária lá do Furado. Inclusive, eu estou me lembrando aqui que uma das primeiras visitas feitas à casa dela foi de um grupo familiar. Eu não sei quem teve contato com essa família, mas eu me lembro de Ninfa. Fisioterapeuta aqui. A Ninfa. Ninfa. Foi na casa dela, orou por ela, conhece essa família e fez visita ali. Foi o primeiro contato, alguém da IBAN foi lá e depois disso ela me procurou. Amém? E aqui nós temos Cosme e Salvador. Cosme e Salvador começaram na garagem da Cajaíba. São os primeiros batizados na Cajaíba. Salvador é um homem que não lê, não fala, assistiu desde o primeiro culto até da garagem. Eu deixei ele de lado, ele não chama atenção. O Cosme é uma pessoa mais aberta. De repente ia fazer o batismo e Salvador olhou para mim e disse: e por que o pastor não quer me batizar? Mas eu nunca tinha escutado a cor da voz dele. E eu disse: mas irmão, você já se converteu? Desde o primeiro dia que eu comecei a participar do culto lá na garagem. E foi então que foram os 2 primeiros batizados da Cajaíba, e a partir daí, agora já tem mais um grupo lá que vai ser batizado daqui a pouco pelo pastor Pedro. O pessoal se converte, o pessoal quer acertar a vida, e uma das maneiras que a nossa denominação, e a nossa convicção também, é que a pessoa para se batizar, ela tem que acertar a vida, e uma das coisas que as pessoas precisam muito acertar, é o casamento. Lá nas ilhas, meus irmãos, é um veneno, é um mal. Ninguém se casa, todo mundo mora junto, mas não se casa. E nós começamos com o primeiro milagre. Esse casal me procurou na igreja um dia de tarde e disse: pastor, olha, nós não bebemos, não fumamos, a gente não anda em lugar nenhum, a gente quer se converter. E eu orei com eles e falei do amor de Deus e eles se converteram. Um casal jovem, não estavam morando juntos, eram namorados apenas, e se converteram. E daí, depois da conversão, noivaram no culto de quarta-feira e disseram: agora vamos nos casar. Casaram, isso é um milagre na ilha, jovem não se casa. Eu não lembro de outro jovem que casou naquela ilha lá, desde que eu estou ali há 4 anos, agora 3 anos. E eles se casaram, e hoje ele trabalha embarcado aqui em Salvador, eles moram aqui e frequentam uma igreja aqui, mas são membros ainda da nossa igreja lá de Sussuarana, eles participam, porque ela não tem como vir, ele trabalha fora, e ela mora ali pertinho da igreja, então está indo frequentando lá, mas é membro da nossa igreja lá na nossa ilha. Dona Damiana, que casou para se batizar também com o seu Rosalvo. Professor e a esposa dele, que casaram para se batizar também. Genildo, outro pescador, e uma marisqueira chamada Marli, que casaram para se batizar. José e Marilene casaram só no cartório, fiz uma cerimônia lá no cartório mesmo. Paulo e da Guia, hoje nossos líderes aqui. Começamos o trabalho, como eu disse, a igreja, a região, as igrejas são compostas só de mulheres. Passei pelo litoral um dia, os barquinhos dos pescadores, e comecei a convidar. Eu disse: eu vou fazer um desafio, vamos ver o que dá. É uma brincadeira que pode dar certo. Cheguei nos pescadores e disse: olha, eu vou fazer 5 estudos lá na igreja, e vamos comer uma carnezinha. Você não gostaria de estudar a Bíblia comigo lá, durante 5 encontros? Mas não aceita se você não vai participar dos 5. Tem que participar dos 5 encontros. Então, depois de cada encontro, tirei do meu bolso, fiz o churrasquinho para eles, ou um churrasquinho, ou alguma outra, um belisquinho ali que a gente pudesse estar comendo, e eu comecei com 15 homens. Começamos com 15, e o último encontro era uma pescaria em alto mar. Começamos com 15 e terminamos com 16 homens participando. Esse ano eu disse: eu estou cansado demais, mas vou tentar de novo. Disse: olha, os homens vão se reunir tal domingo, tal sábado à noite. Quem quiser pode vir, vamos começar o nosso grupo de homens. Minha surpresa, não 15, 25 homens presentes, e faltaram 5 ainda. Eu creio que vai ter uns 25 a 30 homens à frequência. Então, meus amados irmãos, começamos com os homens a estudar a Bíblia, sobre caráter, sobre família, sobre filhos, sobre assuntos concernentes à educação de filhos, ao relacionamento com a esposa, a parar a fornicação, ter uma esposa só, ter assuntos interessantes nesse sentido.
Resumo, meus amados irmãos, entre eles decidimos, agora vamos começar então, um com as esposas, por que não? Uma vez é os homens e outra vez as esposas. Nosso primeiro encontro de casais foi há 2 semanas, 2 semanas? Ou 3. 3 semanas atrás, 29 casais. Foi dia 8 de junho. 29 casais, dia 8, é o grupo que está participando do grupo dos homens ali. E ficou estabelecido, todo primeiro sábado do mês, encontro dos homens, só os homens, mulher não entra. E todo terceiro sábado do mês, encontro dos homens com as mulheres, encontro de casais. Teremos agora, próximo sábado, encontro dos homens. E os outros 2 sábados usamos para receber equipes, grupos familiares e o barco que nós vamos estar atendendo ali na nossa região. Grupos nos visitam, grupos de adolescentes da IBAN tiveram lá com o nosso pastor Arthur, né, o nome dele, né, isso, Arthur, que está fora hoje, os adolescentes aí. O barco Clínica continua pregando o evangelho de ilha em ilha, levando a cura. Percorria Jesus todas as cidades, ilhas, aldeias, pregando o evangelho e curando todas as sortes. É um evangelho integral. Como disse a irmã Cléo, não adianta você dizer Deus ama você, se a família está com 5 crianças passando fome. Isso não é amor. Amor é a gente fazer, é levar a palavra, é levar Jesus, é levar esperança, é ensinar as pessoas, é levar um médico, é levar um sacolão, uma cesta básica, é suprir uma necessidade. Então as pessoas vão ouvir do amor de Deus com mais intensidade. Mais grupo familiar Igão aí, nosso dentista aí, doutor Luiz, grupo familiar não, grupos aqui da IBAN, dentistas e médicos. E nós fomos brindados nas últimas semanas aí, com o grupo familiar, como eu disse, doutor Aide e do Raul, os irmãos dos 2 grupos familiares. Eu programei, meus amados irmãos, dentro do projeto de expansão missionária, aproveitar que vinha um grupo de médicos, dentistas, e um grupo de evangelismo, e plantar então, ou dar início à plantação dessa nova frente missionária, que é a Congregação Missionária Metropolitana da Ilha dos Tanques. É uma ilha de 1.500 a 2.000 habitantes, muita pobreza, muita necessidade, e em 2009 eles me procuraram lá em Ponta de Caieiras: pastor, quando é que tu vai abrir um trabalho na nossa ilha? Nós também precisamos. Temos lá em torno de 8, 10 pessoas já convertidas na ilha, que agora nós vamos começar a juntá-los, né? E então aproveitamos essa grande oportunidade, essa bênção da IBAN, está conosco ali com o grupo familiar, e fizemos o nosso trabalho. Um grupo ficou no barco atendendo, outro grupo ficou evangelizando de casa em casa. E o resultado foi o nosso primeiro culto missionário ali da Ilha dos Tanques. Está implantado o trabalho. Agora, todos os sábados estaremos lá pregando, Ariel, Mariana, fazendo um recenseamento religioso, e estaremos dirigindo eles para que possam plantar ali uma igreja saudável. Somos convocados, meus irmãos, a irmos às águas mais profundas e recolhermos as nossas redes. Quantos minutos você tem? Só para saber. 5 minutos. Certo. Somos convocados a irmos a águas mais profundas. E eu gostaria de concluir essa palavra com esse desafio missionário, lembrando uma música que vocês cantam aqui: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, nós te agradecemos, Senhor. Por isso hoje, meus irmãos, é dia de essa família missionária, que dia pedi aos meus meninos que viessem à frente já, dessa família missionária dizer: IBAN, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Se não fossem vocês, nós não estaríamos ali. Vocês nos chamaram, nos mantêm, estamos ali dia após dia trabalhando. Hoje é dia de agradecer primeiramente a Deus, porque nos anima, nos motiva e usa a nossa vida ali. É dia de agradecer a IBAN também, porque nos tem enviado e nos mantido naquele lugar. Mas eu gostaria não só de fazer, eu gostaria de desafiá-los com a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5, que é onde Jesus diz: joga a rede em lugares mais profundos. Agora vem e joga a rede em águas mais profundas. E Pedro, meus amados irmãos, ele era um pescador calejado. Ele sabia que ninguém pesca de dia, a gente pesca de noite. Mas ele olhou e disse: Senhor, sobre tua palavra, nós vamos continuar lançando as redes, nós vamos jogar. E Deus fez o milagre, porque eles lançaram a rede em águas mais profundas, e aquela rede veio mais farta. Nós mostramos hoje
Nós mostramos hoje um pouco do trabalho. Não aconteceu por um acaso, tudo ali foi visita, foi culto, foi horas e dias e noites indo atrás das pessoas, e o resultado aparece. Mas agora eu quero desafiar os irmãos nesse dia, a continuarem conosco ali. Vocês já estão conosco. Cada pessoa que se converte, cada pessoa que vai à frente, cada pessoa que se batiza, cada família que é salva naquele lugar ali, não é porque nós estamos ali, é porque vocês estão conosco ali, meus amados irmãos. Jesus disse, vamos continuar. O lema de missões é, olha, mais para frente os campos estão prontos para colher. Nós temos ali mais de 10 ilhas que não têm trabalho cristão naquele lugar, meus amados irmãos. Nós temos muitas pessoas dominadas pelo alcoolismo, pelas drogas, famílias completamente quebradas, desintegradas, e eles só podem encontrar esperança se o Evangelho de Jesus entrar naquele lugar ali, porque senão, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, aquilo vai virar um caos cada vez maior. A prostituição infantil é muito grande naquela área lá. Por isso, meus irmãos, os discípulos obedeceram e jogaram as redes, e nós queremos continuar ali obedecendo, jogando as redes. E a Bíblia diz, e eu quero chamar a atenção a esse único ponto, que quando eles puxavam as redes, estavam tão fartas, que encheram os barcos e quase ia a pique. Mas eles não ficaram sozinhos ali. Tem um versículo do texto, acho que é o versículo 7, que diz, fizeram um sinal para os outros, dos outros barcos, para que viessem ajudar. E eu queria hoje de manhã, venham gente, venham, vamos junto conosco, vamos continuar conosco, vamos lá para a Ilha Grande, vamos lá para a Ponta de Caieiras, vamos lá para a Ilha dos Tanques, vamos junto, vamos, e os irmãos poderão, estamos fazendo sinais como Pedro fez. Continue conosco, irmãos. Deus abençoe essa igreja, nós somos missionários felizes, porque nós participamos dessa igreja aqui. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu fico emocionado quando eu ouço testemunhos como esses. Eu louvo a Deus quando eu vejo obreiros chegarem aqui e dizerem o nome das pessoas. Não sei se você anotou alguns desses nomes, eu não sei se você prestou atenção, mas a Mariazinha da Matapera, o Roberto, o João, esses nomes, eles são preciosos, irmãos, eles são importantes, porque é o trabalho do reino de Deus, é a preocupação de Deus com um povo que está totalmente esquecido. Imagine vocês, nós aqui em Salvador, nosso povo aqui, está reivindicando do governo, que o governo se lembre de nós, não é verdade? Estão reivindicando aqui que as pessoas se lembrem de nós. Imagina aquele povo, mas Deus não se esquece daquele povo, e Deus conhece aquelas pessoas uma a uma pelos nomes. E às vezes a gente não consegue entender a dimensão do que é o trabalho missionário de uma igreja. Há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa escreveu sobre a Metropolitana, e eu fiquei muito ofendido com o que eu ouvi. Porque a pessoa escrevendo disse, a igreja metropolitana diz que é missionária, mas não mostra o seu trabalho missionário. E aí eu respondi essa carta para a pessoa. Porque não é que eu me senti ofendido porque eu quero defender um reino pessoal, é porque as pessoas falam as coisas sem estar lá. O que o pastor Oscar falou aqui em 35 minutos, não é? É o mínimo do que realmente acontece. Você só vai entender a estrutura do que ele falou aqui se você falar. Eu estive lá na Boca do Rio há um tempo desses, e eu vi a Marilis tem um trabalho extraordinário de música com aqueles meninos, e os meninos pegaram o violão e pegaram os instrumentos de percussão e dirigiram um louvor. Eu falei, gente, está melhor do que lá na sede. A turma cantou para valer e tocou, porque você sempre vai para esses lugares esperando assim, o louvor vai ser... Não, eles cantaram com expressão, com alegria, tocaram as músicas, as notas direitinho. Eu falei, louvado seja Deus. Quando mostraram aqui a casa da Mariazinha Matapera, aí da Matapera, às vezes a gente não entende isso, mas quando mostrou a casa assim, vamos ver se você tem uma boa memória. A casa na frente tem uma porta e que cor era a porta? E a janela? Marrom.
Muito bom, ótimo. Aquela janela foi doada por um irmão aqui da igreja. Hoje eu vou até ligar para ele para ver se ele viu. Ele desmanchou, fez uma reforma na casa e tirou a janela muito boa. Ele falou: você precisa de uma janela lá? Eu disse: claro. E eu fiquei emocionado de ver a janela na casa daquela mulher. Porque às vezes você tem coisas na sua casa, guardada lá, o guarda-roupa está assim. Sabe quando o guarda-roupa está quase explodindo? Você sabe como é? Quando você abre a porta e as coisas começam a cair, é sinal de que já tem coisa demais. E a gente não tem ideia disso. Esses casamentos, a grande maioria desses casamentos que você viu aí, e muitos outros que já aconteceram em outras ilhas, são resultado de uma igreja no Paraná, que ligou para a gente e disse: nós temos aqui 8 vestidos de noivas, queremos doar, vocês querem? E olha, já teve noiva e noiva que casou com esses vestidos, viu? Coisas simples, irmãos. Eu não consigo entender como é que uma pessoa faz parte de uma igreja e o coração não é tocado. Eu não consigo entender como é que um cristão pode passar anos dentro de uma igreja e nunca dar uma oferta missionária, nunca visitar um campo, nunca escrever para um obreiro, nunca perguntar qual a necessidade de vocês. Graças a Deus pelo número grande de irmãos aqui da nossa igreja que tem se envolvido. Vocês viram nas fotos, a fisioterapeuta que foi, o médico que foi, o irmão que foi ajudar, o outro que dormiu lá no chão, e você vai encontrando gente aqui da igreja que está envolvida, mas eu fico preocupado pensando: meu Deus, será que todos nós aqui temos consciência da obra missionária? Nós temos irmãos aqui que contribuem para a construção dessas casas. Até hoje nós já construímos 36 casas desse tipo que você viu aí. 36 casas dessas. Isso tem um custo. A experiência dessas crianças carregando esse bloco é algo extraordinário. Nós já tivemos isso em outras ilhas também, uma dificuldade muito grande. Uma vez nós recebemos uma equipe da Igreja Batista da Praia do Canto, em Vitória do Espírito Santo, num dos nossos campos, e o caminho eram 4 quilômetros numa trilha de mato para levar todo o material de construção de uma casa. E a equipe carregou nas costas cimento, botou saco de cimento e foi carregar. E você pensa que a equipe era de gente simples? Não era, não. Eram universitários, eram profissionais, comerciantes, pessoas de vida social boa, e que botaram saco de pedra, de brita nas costas e saíram pelo meio do mato e foram levar o material todo lá dentro da vila para construir a casa da pessoa. E eu não quero constranger você, mas eu quero que você questione o seu coração: Senhor, será que eu sou missionário de verdade? Será que eu sacrificialmente oferto ao Senhor do fundo da minha alma? Será que essas imagens me emocionam, me convencem de que eu não posso ficar sentado, olhando e dizendo: ah, que bom que os irmãos vão, que bom que a igreja manda dinheiro, que bom que alguém faz. Mas que você seja alguém assim: Deus, eu estou engajado nessa obra, Senhor, ela é minha, eu faço parte dela. Hoje à noite Deus colocou uma mensagem no meu coração, e eu quero trazer à igreja sobre o Salmo 1, e é um questionamento da minha vida que tem sido assim no decorrer de todo esse mês, pregando mensagens sobre enxergar mais longe, abrir os olhos, enxergar oportunidades de Deus. E esse mês foi um mês assim que Deus mexeu muito com a minha cabeça, ainda está me enchendo, e eu estou aqui questionando uma série de coisas, irmãos, sobre o andamento da metropolitana, sobre a liderança da metropolitana, sobre como estamos encarando a obra missionária, como é que nós recebemos um casal de missionários, uma família missionária como essa, e o que isso representa no nosso coração, em termos de dizer assim: Deus do céu, eu não sabia que tinha essa obra, mas agora eu sei que tem, Senhor. E se eu sei que tem, de quem é a responsabilidade? É de cada um de nós, é nossa. Eu não posso ouvir isso tudo e dizer assim: ah, que bom, muito bom o que a igreja está fazendo, como se a igreja fosse um ser extraterrestre. Quem é a igreja? Quem é a igreja aqui? Nós somos a igreja, irmãos. Se esses missionários estão lá no campo, é porque você faz uma oferta aqui, dá o seu dízimo fielmente, e aí a gente consegue manter uma família dessa lá no campo, não como eu gostaria de manter,
eu gostaria de manter numa condição muito melhor. Nós temos procurado dar o plano de saúde para todos os obreiros, porque se uma família dessa fica doente no campo, tem que correr, e vai correr para onde? Não é verdade? O meu filho quebrou o pé há 4 meses atrás, 3, 4 meses atrás, e eu estava aqui na IBAN, e ele na escola quebrou o pé, me ligaram, eu voei para a escola, peguei e levei para o hospital. Nesse circuito todo, foi 1 hora aí de traslado, ele já estava lá no hospital. Mas se um menino desse se machuca lá na ilha, primeiro que Camamu, na cidade, não tem hospital. Tem um posto de saúde lá, que não dá nem para chamar de posto. Tem que pegar um barco, navegar 1 hora, 1 hora e meia para chegar em Camamu, e ainda pegar um transporte em Camamu para ir para Itabuna, para Ilhéus, para algum lugar da vida. 2 horas de carro para você chegar. Então é nossa responsabilidade ter que orar por eles, às vezes desanima. Toda semana uma puxada que não é brincadeira. Cuidando, carregando material. Nós estamos com um obreiro nosso que está se aposentando agora, quase todo mundo conhece, é o Reginaldo. O coitado um dia desse falou assim para mim: rapaz, olha, eu amo a obra de Deus, mas eu não consigo mais carregar peso. A minha coluna já era. Não é? Um obreiro com 50 e poucos anos, que a coluna foi embora, de tanto peso que carregou. E aí? É o preço da obra de missões. Mas se os obreiros pagam o preço deles, nós como igreja temos que pagar o preço. Porque a Bíblia diz: como pregarão se não forem enviados? Vamos repetir isso? Como pregarão se não forem enviados? E de quem é a responsabilidade de enviar? É nossa. É nossa como igreja. De cuidar, de amar, de sustentar os obreiros, de visitar, levar uma palavra de encorajamento, recebê-los aqui em Salvador. Uma vez, não faz muito tempo não, eu fiz um apelo aqui, irmãos, às vezes a gente recebe uma família de missionários, precisa de gente para hospedar aqui na cidade. Aí um monte de pessoas, conte comigo, pastor, conte comigo. E aí fizeram aí uma lista de nomes. De vez em quando precisa receber um missionário, as secretárias da igreja ligam. Um não pode porque vai receber a tia, o outro não pode porque o cachorro ficou doente, o outro não pode. É uma dificuldade para achar uma casa para hospedar. Aí sabe o que acontece? Eles vão parar nas mesmas casas. Louvado seja Deus por aqueles que sempre abrem suas casas. Mas está na hora de alguns crentes aqui deixarem de ser acomodados, irmãos. Alguns de nós aqui deixamos de ser acomodados. E entender que a obra é de Deus. E é de Deus debaixo da nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Você está entendendo que é para você que eu estou falando isso? Eu não estou pondo carapuça, eu estou dizendo para você, direto, que você precisa amar mais a obra de Deus, amar mais a obra missionária, amar mais os obreiros, contribuir mais com essa obra, visitar os campos. Mas eu não consigo andar de barco. Vamos para Massacará. Essa semana eu fui a Centro Sé. Peguei de novo aquela estrada abençoada lá, horrível. Fui parar lá em Centro Sé de novo, e visitar aqueles irmãos, e cuidar deles lá, e orientá-los. A gente não acha obreiro para ir para lá. Fui à associação, o pastor, presidente da associação, falou assim para mim: você vê, Centro Sé, casa pastoral, sustento, templo, tudo arrumadinho. Fui pastor da associação local. O irmão precisa de um obreiro. Ele falou: pastor, tem não. Estou com 2 congregações aqui próximas, não consigo achar obreiro. Não é? E a gente tem que orar, irmãos. É nossa responsabilidade orar por esses campos, para que o trabalho de Deus cresça e avance por meio da sua igreja. Então eu queria que você saísse daqui hoje dizendo: Senhor, é minha responsabilidade. Você pode dizer isso para Deus? Senhor, diga para Deus: Senhor, é minha responsabilidade. É minha, Senhor. Eu quero estar envolvido nisso. No que você tem investido o seu dinheiro, no que você tem investido o seu tempo, a profissão que você tem. Você pode ir para o campo com sua profissão. Qualquer coisa que você faça na sua vida vai ser útil para Deus no campo, ou não vai? Claro que vai. Claro que vai. Eu me lembro uma vez que nós viajamos com um barco clínica, e um irmão nosso aqui, Enaldo, foi nessa viagem, e no meio da viagem o motor do barco deu defeito. Você lembra disso? Aí Enaldo pulou para dentro da casa de máquina lá, e quando eu vi ele com uma linha de ferramenta dele, desmontando a peça e montando de novo e arrumando, falei: louvado seja o nome do Senhor. Não é? Porque um mecânico estava lá. E você pode usar a sua profissão, pode usar seu coração, seus recursos, sua vida em prol do reino de Deus. Queria que o Ministério de Missões viesse todo aqui à frente.
Ministério de Missões, vem aqui à frente, por favor. Então, quando terminar esse culto, se você quer ajudar num desses projetos, se você quer visitar um desses campos, os grupos familiares visitam os campos, tem que conversar com os seus líderes, né? Quem faz parte de grupo familiar e quer visitar os campos, tem que acertar com os seus líderes para que conversem aqui com o Ministério de Missões, para que isso seja encaixado dentro de uma agenda direitinho e a gente possa enviá-los ao campo, para que vocês possam ver de frente, bem de perto, o que está acontecendo lá. Vamos sair da tela um pouquinho, só um minuto, eu quero mostrar um videozinho aqui, está no ponto lá? Então foi um videozinho preparado aqui só sobre o Ministério de Missões da IBAN. Apaga a luz aí para a gente. Cadê o som? Falhou? Não tem som não? Então corta, depois que tiver com som a gente mostra. Deixa aí, obrigado. Quando tiver com som a gente mostra, né? Aí tem que ter o som, porque o vídeo foi feito completinho. Vamos orar, queridos? Vamos orar aqui. Vamos ficar de pé, vamos pedir que o casal esteja no meio, o Ministério de Missões, queria que os pastores viessem aqui, o pastor Reinaldo, quem mais está aqui? O pastor Lucas está aqui, o pastor Carlos Nito está com os nossos adolescentes que estão em retiro, o pastor Adriano está de férias, não é? Vamos lá, vamos orar, estenda a sua mão na direção desse casal, vamos clamar ao Senhor por eles agora. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nosso coração te agradece profundamente, Senhor, porque o Senhor tem abençoado este casal, tem feito prosperar o ministério das suas mãos ali naquele lugar. Senhor, como é emocionante para nós, vemos as crianças sendo alcançadas, os adultos, aqueles casais ali, sendo libertos das drogas, do vício da bebida que tem oprimido por séculos seguidos aquelas comunidades. Louvado seja o teu nome pela libertação do Senhor trazida daqueles lugares. Obrigado, Senhor, porque aqueles casais estão voltando-se para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque eles estão dedicando os seus corações ao Senhor e vivendo para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor em nome de Jesus que o Senhor fortaleça, anime o coração do pastor Oscar, de Marilis, dos seus filhos, que este ministério continue crescendo para a glória e honra do teu nome, Senhor. Que o Senhor abençoe o Ariel e Mariano, o pastor Pedro e Meire, o Christian e Doris, enfim, aquela equipe que está ali na Baía de Camamu, trabalhando incansavelmente em prol daquelas famílias carentes. Que o Senhor derrame graça sobre cada um deles, que se sintam fortalecidos, que tenham vontade de continuar visitando as ilhas, ainda que seja sacrificial, ainda que tenham que enfrentar o mar, os ventos, o sol, a lama, os mosquitos e tantas situações contrárias, que haja no coração deles profunda alegria e contentamento da parte do Senhor, Pai. Que o Senhor possa prover os recursos necessários para cada uma dessas obras, para o término dos banheiros, para o término dos templos, tantas obras, tantas frentes que estão iniciadas e que precisam de recursos para serem concluídas. Ó Deus, que o Senhor levante pessoas para isso, Senhor, que amem a tua obra e percebam a responsabilidade que temos e de dedicar a nossa vida e o nosso coração no avanço do teu reino, Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor por nós enquanto igreja enviadora. Senhor, dá a cada um de nós um amor pela tua obra, Senhor. Ajuda-nos a perceber que isso não é algo distante de nós e que quando formos colocados na tua presença, prestaremos contas ao Senhor destes talentos, desta responsabilidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e que possamos fazer isso com fidelidade ao Senhor, jamais enterrando, jamais escondendo os talentos que o Senhor deu a nós, ao contrário, multiplicando-os mais e mais e mais, para que o teu nome seja honrado, Senhor. Abençoa o teu povo em nome de Jesus, abençoa esta família querida, abençoa esses meninos, toma-os nas tuas mãos, que eles cresçam também amando a tua obra, que tenham prazer de estar envolvidos no ministério do Senhor. Abençoa a Valesca, tão distante da família, guarda a tua filha debaixo do teu cuidado, Senhor, e que esta família toda possa estar consagrada ao Senhor e as suas necessidades sejam supridas pelo Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde debaixo da tua paz e faça, Senhor, prosperar todo o ministério que eles têm realizado ali naquela região, Senhor. Que nós possamos continuar ouvindo cada vez mais notícias como o que ouvimos aqui, que vidas e vidas estão sendo transformadas para a glória e honra do teu nome, Senhor. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde sob tua proteção. Amém e amém.